A paz do Senhor, bom dia. Vai começar mais um culto a Deus. Nós preparamos algumas músicas aqui para cantar com vocês. São canções que exaltam, glorificam o nome do Todo-Poderoso Deus. Amém? Eu peço agora que você traga a sua mente para cá, traga o seu olhar, o seu pensamento. Vamos concentrar aqui em Deus, deixar Ele cuidar um pouquinho da gente hoje. No violino, a nossa amiga Laura. Tem quantos anos mesmo? 10 anos. No teclado, a minha filha Manu, também 10 anos, né, Manu? As crianças aqui. No primeiro culto, eu falei o seguinte: se tem alguém preparado para estar aqui, são elas, né? Porque o coraçãozinho está conectado com Deus sem nenhuma interferência, né? Os pensadores aqui, marmanjos, a gente interfere muito, né? Fica difícil a conexão muitas vezes com Deus, mas elas, coraçãozinho puro. E vamos louvar hoje. Simbora? Inclusive, essa música fala sobre cura, e o Carlão está lá assistindo agora. E o Carlão tá para ser curado, amém? Amém. Tá lá naquela cama de hospital para sair. Aleluia.
Se a paz, irmãos e irmãs. Amém? Deus abençoe a todos. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20. Nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 18. Vocês têm ouvido eu falar aqui todo domingo sobre esse casal Abraão e Sara. Não é novidade para nenhum de vocês que esse casal era um casal riquíssimo. No Antigo Testamento, o Abraão foi um homem que Deus o capacitou e ele conseguiu adquirir muitas riquezas. Ele tinha muito gado, muitos servos na sua casa. De fato, levava uma vida de bastante, que todos nós gostaríamos de ter, né? Porém, o Abraão, ele era nômade. E ele não parava em lugar algum. E aqui nesse texto fala sobre a sua mudança para uma cidade chamada Gerar. E é interessante que toda a história e a narrativa desse texto é construída sobre a infidelidade do homem e a fidelidade de Deus. Para que vocês tenham uma noção, ele se muda para essa cidade aos 99 anos. E essa cidade que ele vai habitar agora é nada mais do que a capital dos filisteus. Então, era uma cidade próspera, era uma cidade que controlava as caravanas lucrativas do comércio na época. E então, o que nós podemos aprender com esse texto, né? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui acerca dos motivos da mudança de Abraão. Diz o texto: partiu Abraão para a terra do Neguebe, e ele habitou entre Cádiz e Sur, mas ele morou em Gerar. Por ser uma cidade rica, essa cidade também tinha um rei poderoso. Aliás, todas as cidades ricas da antiguidade tinha um rei, e geralmente esse rei era alguém poderoso. E eu sei que há muitas pessoas que fazem especulações acerca da mudança de Abraão para essa cidade, mas a Bíblia não nos diz o motivo por que ele foi para a cidade. Nós podemos aqui elocubrar, mas não temos como afirmar o real motivo da sua mudança. Algumas pessoas, quando mudam em busca de alguma segurança, respirar novos ares. Outros mudam pensando em riquezas. Outros mudam pensando numa qualidade de vida. Aqui na igreja, muitos jovens que mudaram, foram para o exterior, em busca de estudo, de ter uma vida melhor, de poder dar uma educação de mais qualidade para os filhos. Outros optam por ir para o interior de São Paulo, para ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, fogem desse ambiente estressante que são as grandes capitais. Então, talvez um dos motivos da mudança de Abraão para a cidade de Gerar foi apagar as lembranças do seu sobrinho Ló, que tanto deu trabalho, tanto envergonhou o nome da família, com tantas presepadas, tantas coisas, problemas que ele se envolveu. Nós não sabemos o real motivo dessa mudança. O que nós sabemos é que nessa mudança de Abraão, por ele ser nômade, ele vai se deparar de novo com uma experiência que vai ser colocada em prova a sua fidelidade. E aí o texto começa a dizer, no verso de número 2, a estratégia que ele usa para chegar nessa nova cidade. A estratégia que ele usa é a estratégia da mentira.
Ele se muda e ele vai usar da mentira para que o rei daquela cidade não pudesse maltratá-lo. Veja você que Abraão, ele se torna reincidente na prática da mentira. Ele repete o mesmo erro que ele cometeu no Egito. Quando ele foi nômade no Egito, ele mentiu para os servos de Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa. E agora, ele entra nessa terra e ele mente para um rei pagão chamado Abimeleque. E ele usa a mesma mentira. Essa mentira não era casual, mas essa mentira foi planejada. Ele planejou isso. Ele disse para sua esposa: olha, todo lugar que nós chegarmos, se alguém me perguntar o que você é minha, você diga que você é minha irmã, não diga que você é minha esposa. Então, é um ato planejado. Essa mentira foi acordado entre o casal. Há casais que fazem acordos de mentir juntos, né? Há casais que vivem uma mentira. E o pior, começam a acreditar que essa mentira é a verdade. Cumplicidade não é virtude, mas é pecado. E a mentira desse casal levou a Sara para o lugar onde o Abraão mais temia, que era o harém do rei. Todo rei em antiguidade tinha um harém. E é interessante no verso de número 3, que, de acordo com as leis daquela época, todo rei podia levar para sua casa uma mulher que não fosse casada. Então, Deus interfere nessa mentira, e o texto diz que Deus aparece ao rei Abimeleque em sonhos. Esse rei, irmãos, é um rei ímpio, é um rei pagão, não é um rei crente, não é um rei batizado nas águas, não é um rei que tinha por hábito ir à igreja, mas ele é um ímpio. E Deus aparece para ele em sonhos, diz o texto, e Deus diz para ele assim: você não pode tocar nessa mulher. Se você tocar nessa mulher, você vai ser punido. Ora, até então, o rei não sabia que Abraão estava mentindo para ele. Ele é uma pessoa inocente. O Abraão chegou, ele se encantou com Sara. Sara era um mulherão, né, irmãos? Aqui ela está com 90 anos. Uma mulher assim, Hebe Camargo nem chegava perto, com todas aquelas plásticas dela, né? Bem, o texto diz que Deus então aparece e Deus fala assim: olha, você vai ser punido de morte, porque essa mulher tem marido. Essa mulher tem marido. O marido é mentiroso, mas tem marido. E aí então Deus restabelece a verdade acerca de Sara. Bem, verso de número 4. Ora, o Abimeleque ainda não havia o quê? Tido relações sexuais com a Sara. Ele não havia ainda possuído ela. E aí ele apresenta diante de Deus a defesa. Deus aparece para ele em sonho, fala:
olha, se você tocar nela, você vai ser punido. Ele fala, Senhor, mas eu não toquei nessa mulher. Como que o Senhor vai matar o meu reinado, a minha nação? Eu sou um homem inocente. Quem veio aqui mentir foi o crente, não foi eu. Foi o Abraão e a Sara que combinaram lá de todo lugar que for dizer que é irmã. Então, por esse motivo, o Abimeleque, ele apela para o caráter justo de Deus. Deus não podia aplicar uma punição a um rei, sendo o rei inocente. O rei não tem nada a ver com a história. E aí, então, no verso de número 5, o Abimeleque se exime da culpa e diz o seguinte: o culpado é o casal de crente. É o Abraão e a Sara. Eles sim são culpados. Por quê? Porque foi ele mesmo que me disse que ela é minha irmã. E ele também disse, é meu irmão. E olha, eu vi isso como uma sinceridade de coração. Eu sou inocente. Eu gostaria que vocês, assim, transportassem esse texto para os dias de hoje. Chega um casal na igreja, uma mulher formosa, bonita, né? Cheia de tatuagem, assim, para impressionar, né? Roupas bem sensuais. Aí aquele irmão que está aqui na igreja, coitado, num desespero total, orando, jejuando, pedindo, olha para ela, se afeiçoa da irmã. Puxa vida, tu é casada, mulher? Aí o marido toma a frente e fala, não, ela é solteirona. Você teria coragem de fazer isso com a sua esposa? De oferecer a sua esposa para um rei, para um ímpio? Ah, mas eu não sabia, pastor. Eu sou inocente. Olha, por isso que nós temos que tomar cuidado com rede social, porque na rede social todo mundo é inocente. Exatamente. Há pessoas que têm por hábito procurar namorado nos Tinder da vida. Lá no Tinder todo mundo é bonito, irmãos. Todo mundo tem olho azul. O Photoshop come solto ali. Depois vai conhecer pessoalmente. Quem assistiu o Golpista do Tinder aqui? Levanta a mão. Todo pai deveria assistir aquele filme com a filha do lado. Anota aí, crente. Não sei que não sai do Netflix. O Golpista do Tinder. Assista com as suas filhas do lado, assim, conversando com elas. Você fala, ó, tá vendo? Tá vendo aí, ó, o laço do inimigo aí, ó. É Tinder? Bem, verso de número 7. Respondeu então Deus em sonho novamente para o Abimeleque. Ó, Abimeleque, eu aceito a sua defesa. Eu sei que você é inocente. Eu sei que o diabo está armando um laço para você. Eu sei que o mentiroso da história é o Abraão e a Sara. Então Deus ele vai isentar o rei Abimeleque dessa tragédia. Eu sei com que sinceridade de coração você fez. Por isso que eu te impedi de você tocar na Sara, de você possuí-la, de você ter mantido relações sexuais com ela, de você ter pecado contra mim.
Então Deus está visitando um ímpio para corrigir uma trama orquestrada e planejada por um casal de crentes. E aí então diz o texto no verso de número 7, que Abimeleque deveria fazer duas coisas. A primeira coisa, ele deveria fazer o quê? Devolver Sara a Abraão. Pode devolver. Essa mulher não é tua. Toda pessoa que cai em adultério sabe que essa voz soa na consciência dele. Esta mulher não é tua. Sai daí, crente. Ah, pode fazer, pode se envolver, mas a voz vai ficar na sua consciência. Isso não lhe pertence. Essa mulher não é sua. Restitui, pois ela tem marido. E se você não atender essas instruções, fique sabendo que você certamente morrerás. E não somente você, mas tudo que é teu vai por água abaixo. Por quê? Porque o adultério é um pecado que destrói a pessoa por completo. Perde os bens, perde a casa, perde o respeito, perde tudo. Verso de número 8. O que o Abimeleque faz? Veja bem, ele é um rei pagão, ele é um rei ímpio, ele não é um crente. O que ele faz? Primeiro, ele não procrastina, ele não adia, ele não empurra com a barriga, depois eu resolvo isso. Não, ele faz uma reunião de emergência, ele chama todos os seus funcionários, seus servos, e ele conta para os caras, olha, pelo amor de Deus, devolve essa mulher para o marido dela. Eu não posso tocar nessa mulher, porque Deus me apareceu em sonhos e disse que se eu pôr a mão nela, eu vou ser punido. E não só eu, vocês também. Tudo que é meu vai cair por água abaixo. Então vocês, por favor, eu não posso esperar um dia, uma semana, vai ter que ser agora, de madrugada. Levantou-se de madrugada, convocou a reunião, chamou todos os seus servos e comunicou. Irmãos, o rei é ímpio, o rei é pagão, o rei está na cidade de Gerar, que é a capital dos filisteus, mas ele demonstra mais seriedade, ele leva mais a sério a palavra de Deus que veio a ele em sonhos do que o próprio crente. No caso, o Abraão e a Sara. Porque o Abraão e a Sara já está reincidindo no pecado. Já mentiu no Egito e está mentindo aqui também. É triste, né, irmãos? Essas histórias estão registradas na Bíblia. Nós estamos falando do pai, o pai da fé, Abraão. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens. A Bíblia podia ocultar a mentira de Abraão. A Bíblia podia ocultar o adultério de Davi. A Bíblia podia ocultar a desobediência de Moisés. Mas a Bíblia não faz isso, sabe para quê? Para mostrar para a gente que nós não temos heróis na Bíblia. O único herói que nós temos é Jesus Cristo. Todos os outros falharam como eu e você falha.
Isso é para mostrar para nós que aquele que não tem, que nunca mentiu, que atire a primeira pedra. Aí no verso de número 15, ainda diz o rei, né? Olha, eu vou dar uma lição para esse crente. Eu vou dar uma lição para ele. Para ele aprender a honrar o Deus dele. Para ele não tomar mais o nome do Deus dele em vão na boca. Você faz o seguinte: a minha terra está diante de você. Você pode escolher onde você quiser habitar. Não precisa da sua mulher não, cara. Não precisa da sua mulher. Não precisa mentir não. Escolhe aí. O que você quer? Fala. Aonde? Eu te dou a oportunidade de você escolher o melhor lugar. Eu, o rei filisteu, ímpio e pagão, sou generoso. Imagina um rei desse convertido. Jamais eu, como pastor, precisaria lembrá-lo que ele tem que ter compromisso com Deus. Se o homem ímpio já está dando um testemunho melhor do que o crente, imagine esse homem convertido. Qual é a verdade bíblica que me chama a atenção nesse texto? É que Deus não escolheu Abraão e Sara pelos seus méritos, mas em detrimento dos seus deméritos. Imagina o Abraão, né? Se fazendo de coitado. Fala, mas Deus, eu menti para o cara, eu armei uma presepada, puxa, eu fiz uma fake news, e agora eu tenho que ir lá e orar. É para você ir orar, crente, vai orar por ele. Vai lá, Abraão. Ele não tocou na sua mulher. Sua mulher está justificada. Você encheu, foi o bolso de dinheiro, porque ele te deu 1000 moedas de prata, deu boi, deu servo. Isso para mostrar, irmãos, que na verdade a salvação não depende da fidelidade do homem, mas sim da fidelidade de Deus. Moral da história: apesar do pecado de Abraão, Deus não o rejeitou. Muito pelo contrário, Deus controlou a circunstância, de modo que Abraão não ficasse completamente abatido. Vai orar. Eu vou curar. Você vai habitar nessa terra. Você não é nômade? Você não gosta de viajar para cima e para baixo? Você vai estar aqui. E a partir desse episódio, Abraão não mentiu mais, foi curado. Qual foi o instrumento que Deus usou para curar o crente? O ímpio. Irmãos, Deus usa mula, jumento, corvo, ímpio. Deus pode usar qualquer instrumento. Quer saber do mais? Deus pode usar até Satanás para corrigir o crente. Porque Satanás está debaixo dos pés do Senhor. Olha, igreja. O Abraão, um homem do altar, o intercessor, o profeta, o pai das nações, teve esse episódio triste na vida dele. Talvez você também tenha tido algum episódio triste, talvez você também tenha passado por algum problema. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, o Abraão se levantou de madrugada. O Abimeleque se levantou de madrugada, convocou os seus funcionários e falou: não, hoje eu vou pôr a minha casa em ordem. Hoje eu devolvo essa mulher para quem é devido. Eu não vou pecar mais. Eu não quero saber de rolo, de confusão. Olha, o cara quase, se o Abraão fizesse o apelo ali, ele aceitava Cristo, o rei. Ele estava crente da Silva. Então hoje a palavra de Deus para nós é: põe a tua casa em ordem. Larga a mão de mentir.
Para de mentir para Deus que não tem tempo, que não tem sei, que não sei o quê, que é por causa disso, que é por causa daquilo. Para de mentir. Todo mundo tem que ter tempo para Deus. Se não tiver, cria. Porque Deus, irmãos, tem que ser o nosso compromisso. Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para os negócios, tem que ter tempo para o estudo, tem que ter tempo para o namoro, tem que ter tempo para viajar, tem que ter tempo para fazer o que for. Mas Deus não pode continuar sendo tratado do jeito que nós estamos tratando. Então essa é a lição que fica para mim. A lição de um homem que, segundo a Bíblia, é o pai da fé. Parece até contraditório, né? Como que um homem chamado pai da fé teve esse momento cinzento na história dele de mentiras, né? Não dá para acreditar, né? Vamos louvar Ademir. Quem ensina a música para essa galera aqui é o Elton. Tá? O Elton. Esse rapaz bonito de vermelho aqui. E a direção geral é daquela moça lá, a Renata. Então quem quiser, o filho, o sobrinho, o neto, aprender música e tocar na igreja, é só falar com esses dois aqui. Mas tem algum... Aí paga para mim e... Dá o dízimo, né? Honorários. Tá bom, então, vamos lá. Já andei perdido dentro do meu coração, fui achado por ti. A hora é agora, todos precisam saber que pra sempre eu sou todo teu. Lá vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu com meu rei, com meu rei. Lá vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu com meu rei, com meu rei. Do que vale viver se você não reconhecer Jesus Cristo como Salvador? Só o Santo salva, só o Mestre cura, só Ele liberta, só o Rei é a solução para o meu e o seu problema, irmão. Sem Ele é como caminhar e não encontrar o fim da estrada. Minha vida, sua vida sem o Pai não é nada. O rico pensou que era feliz, que o dinheiro comprava tudo que ele quis. No final ele viu que não era assim. Para ter a salvação não precisa ter din-din, mas já era tarde quando ele queria voltar e dar uma alerta para sua família. Preste atenção no que eu digo, irmão. Dinheiro e farra não te traz salvação. Do que vale a vida sem Jesus, aquele que por você morreu numa cruz, ele pode sonhos realizar, o poderoso fez, paralítico andar, o Senhor fez, mundo falar, Filho de Deus fez, segue a enxergar em sua vida um milagre, ele pode operar, basta apenas você acreditar no Rei dos Reis, confiar. O que não pode é caminhar sem o Príncipe da Paz, Não dá, sem o Leão de Judá, não dá, sem Jeová Rafa, não dá, não dá, não dá, não dá, não, vai! Lá vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu, Lá vou eu, lá vou eu, com meu rei, com meu rei. Lá vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu com meu rei, com meu rei.
Lá vou eu. Conquistar o meu lugar. Lá vou eu. Lá vou eu. Com quem? Com meu rei. Com quem? Com meu rei. Diz. Lá vou eu. Diz. Lá vou eu. Oh, Conquistar o oh, meu lugar. oh, oh. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Com quem? Com meu rei. Com quem? Com meu rei. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez. Oh, 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 oh. Tudo novo se fez. Nova vida, nova Lá criatura. vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Com quem? Com meu rei. Com quem? Com meu rei. Oh, Lá vou oh, eu. oh, Lá vou oh, eu oh. conquistar o meu lugar. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Com quem? Com meu rei. Com quem? Com meu rei. Nova vida, nova criatura. Oh, 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 oh. Nova vida, nova criatura. Oh, oh, oh. Nova vida, nova criatura. Com meu rei, com meu rei, com meu rei.